Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Talk. Hoje a gente vai falar sobre uma temática que é bastante polêmica entre os alunos que estão aprendendo inglês e que estão aí provavelmente indo para um pré-intermediário. Intermediário, eles começam a ter esse tipo de dúvida. Então, pessoal, para começar, se você ainda não curtiu o nosso canal, deixa aqui seu like, deixa aqui o seu like no vídeo também, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente também lá pelo Instagram, a gente está sempre com dicas, todo dia a gente tem uma dica nova, então é de bastante proveito para todo mundo aí que acompanha a gente. E toda semana a gente tem uma aula gratuita aqui no nosso canal. Espero que vocês gostem bastante da aula dessa semana. Então já deixa seu like. Compartilha com aquelas pessoas que também estão aprendendo inglês, estão aí na batalha. É bacana, é um conteúdo gratuito, então aproveitem. E vamos começar então hoje com um tema bem importante, bem bacana e bem importante. A gente vai ver hoje 3 palavrinhas que são bem comuns, aparecem bastante, e tem famílias bastante complexas no inglês, que são o some, any e o no. Então, essas 3 palavras, né, elas não têm uma tradução exata para sempre. Em todas as frases elas vão ser iguais, isso não acontece. A gente vai precisar analisar o tipo de frase e, dependendo do tipo de frase, elas vão ter uma utilização e uma tradução, tá? Um sentido. Então, vamos ver aqui como a gente pode usar o some, o any e o no. Primeiramente, a gente vai começar falando das famílias, tá? Essas 3 palavras, elas têm famílias, ou seja, a família deles, eles podem ter variações. A gente pode usar o body ou o one, que é exatamente a mesma coisa, e a partir disso a gente tem, então, o somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. Pois é. Então, como vocês podem ver, a família do body e do one quer dizer pessoa, tá? Então, eles estão relacionados a alguém, ninguém. Então, por exemplo, né, o somebody, someone, anybody, anyone pode ser alguém e o nobody, no one pode ser ninguém. Perfeito? Ótimo. Agora, a gente tem uma segunda família, que é o thing. Então, repitam comigo, thing. O thing vai ter o something, que é algo, o anything e o nothing. Como vocês podem ver, a gente adicionou, então, o some, o any e o no, e aí eles viraram outras palavras. Algo, qualquer coisa, nada. De novo, isso vai depender do uso dele nas frases, tudo bem? Eu estou colocando aqui uma tradução genérica, mas o uso vai depender, variando de frase para frase. A terceira família, né? Então, além do thing e do body e do one, a gente vai ter a terceira família, que é o where. O where, por outro lado, vai ter uma ideia de somewhere, algum lugar, anywhere, qualquer lugar, e o nowhere, que é em lugar algum, ou em lugar nenhum. Então, olha só, pessoal, como a gente pode ver, a gente tem 3 famílias. Essas 3 famílias, elas são usadas variando, né? Então, a gente tem uma variação de quando utilizar cada uma delas. Agora, pensando um pouquinho mais na ideia, né? No que essas ideias trazem, vamos tentar entender quando a gente usa ela nas frases, nas diferentes frases. A primeira delas, então, a gente vai começar falando do some. Vamos lá? Olha só. O some, como a gente viu, ele tem essa ideia de algum. Então, ele vai me dar uma ideia, normalmente uma ideia positiva. Por isso, o some ele vai aparecer em frases afirmativas. Então, aparece em frases afirmativas. I need something to eat. I need something to eat. Preciso de alguma coisa para comer. I have something to tell you. I have something to tell you. Tenho algo a lhe dizer. There is someone at the door. Tem alguém na porta. Então, deixa eu colocar aqui as traduções, né? Preciso comer algo, tenho algo a te dizer, né? E tem alguém na porta. Percebem como ele tem sempre alguma coisa positiva? Então, tem alguma coisa, tem alguém. Can we go somewhere else? Podemos ir a outro lugar? Então, talvez eu vou sair daquele ambiente, vou para outro lugar, eu posso perguntar, can we go somewhere else? Percebem? Então, aqui, né, esse resuminho ajuda a gente a entender um pouquinho de quando a gente vai usar o some. Perfeito? Right. Então, esse é o caso em que a gente usa o some. Agora, e o N? O N, ele vai ser como se fosse uma partícula neutra para a gente na língua inglesa, tá? Então, o N, ele vai estar em momentos em que o some não pode ser utilizado. Então, o N vai ser usado em algumas frases, por exemplo, quando eu já tenho um fator negativo. A minha frase é negativa e no inglês a gente não tem duplo negativo. Porque no português eu posso falar uma frase, por exemplo, não tem ninguém em casa. Não ninguém. São 2 elementos negativos numa frase. O português pode. Não conheci ninguém na festa. Não conheci ninguém. Isso é possível. Não tem nada no armário. Não tem nada. Então, não e nada. No inglês, isso é completamente
impossível. A gente não pode fazer isso na língua inglesa, no português a gente está acostumado. Só que quando a gente tenta transplantar esse pensamento do português, a gente começa a ter problemas. Por quê? Porque o N, como eu falei, ele é neutro, e ele é que vai aparecer nesses momentos em que a frase é negativa e eu não posso ter um outro elemento negativo. Então, por exemplo, I didn't have anything to say. Eu não tinha nada a dizer. Então por que que eu vou usar o N? Porque eu tenho uma frase negativa. Olha só o not aqui, tá contraído, mas ele tá aqui. E por isso eu não posso ter dupla negação. O N vai funcionar nesse tipo de frase. Então, I didn't have anything to say. We didn't buy anything to drink. Não compramos nada para beber. Percebe? Né? Então, em que momento eu vou usar? Eu vou usar o N em frases negativas. Como vocês podem ver, frases negativas. Seria uma contradição usar o some, já que o some é positivo. Como eu vou usar o some positivo numa frase que é negativa? Não faz sentido. E ele também é usado como um fator neutro, né? O N, podendo entrar, então, em frases negativas. Então, we didn't buy anything to drink. She doesn't say, vou usar aqui uma no presente, anything about it. Ela não fala nada sobre isso. Percebe? Então, o N aqui, por que ele está virando nada? Pois é, ele está virando nada porque é uma frase negativa. Eu vou colocar aqui, usado em frases negativas. Então, usado em frases negativas. Perfeito. O segundo caso do N, a gente vai usar o N em perguntas. O N também pode ser usado em perguntas. Vamos ver como. E quando mais a gente vai usar o N? Também vamos usar o N em perguntas. Então, deixa eu colocar aqui. Então, N, também usado na maioria das perguntas. Por que na maioria das perguntas? A gente vai entender que existem duas exceções, tá? Dois casos de exceção em que as perguntas não vão usar o N. Então, também usado na maioria das perguntas. Então, olha só. Então, vamos imaginar que eu vou te fazer uma pergunta. Se você vai comprar, isso é muito comum, né? Você vai numa loja e aí a pessoa te pergunta alguma coisa a mais, ou você faz um pedido num restaurante, algo mais? Anything else? Então, aqui, algo mais? Anything else? Eu também posso usar o N, né, em perguntas, quando quero fazer uma pergunta significando qualquer coisa. Então, por exemplo, did she say anything? Ela disse alguma coisa? Ela disse alguma coisa? Did she say anything? Então, eu estou perguntando, porque eu realmente não sei se ela disse alguma coisa. Então, o N aqui são perguntas genuínas, são perguntas reais, querendo dizer alguma coisa. Tudo bem? Então, o N também, por ele ter essa ideia neutra, ele é usado em perguntas. Então, vamos rever. O some nós usamos em afirmativas, em frases afirmativas. O N usamos em frases negativas. E o N usamos na maioria das perguntas. Porém, como eu falei, a gente tem duas exceções. Que são? Quais são essas exceções? Olha só. Se eu estiver usando, então, se eu estiver usando aqui o some para fazer pergunta, ou seja, existem duas exceções. Quando eu ofereço, então, quando eu ofereço, ou quando eu faço um pedido em perguntas, devo usar o some. Por quê? Porque quando eu uso o some, eu estou oferecendo ou pedindo alguma coisa numa pergunta, né? Eu não posso oferecer ou pedir alguma coisa com N, que é um neutro. Não faz sentido. Então, quando eu vou perguntar, oferecendo alguma coisa, você gostaria de uma água? Posso pegar um café? Esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que já tem ali uma intenção por trás dela, ela vai pedir o some. Por quê? Porque se eu ofereço ou se eu peço, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa afirmativa. Então, olha só. Can I have something to drink? Posso pegar algo para beber? Perfeito. Or, would you like? Olha só oferecendo. Would you like something to eat? Quer algo para comer? Então, normalmente são esses tipos de pergunta que a gente vai ter o são em perguntas, porque ele é um caso de exceção, são dois casos de exceção: fazer pedido e oferecimentos. Would you like something to eat? Gostaria de algo para comer? Certinho? Perfeito. Então, e o nosso último caso aqui, que eu gostaria de falar com vocês, é do no. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, Érica, por que existe o no? Existe o no porque a gente tem, de alguma forma, a gente tem uma intenção de dar mais intensidade para aquilo que a gente está falando, né? Então, ninguém, então, usado em frases que não contenham not, tá? Então, eles não têm elementos negativos, a frase não pode ter elemento negativo, mas que o sentido da frase
precise ser negativo. Quem vai dar, né? Vou até colocar assim, olha, quem vai dar o sentido negativo é o no e sua família. Por exemplo, né? Então vamos imaginar que eu falo o seguinte. Lembrando, né? Tem uma série lá, o Game of Thrones, e aí uma das personagens falava lá pro Jon Snow, you know nothing. You know nothing. E aí muitas vezes os alunos me perguntavam na época, teacher, mas eu posso falar you don't know anything? Poderia. Só que a intenção é a mesma? Não. Quando eu digo you know nothing, eu estou dando mais intensidade à minha frase. Então, aqui ela está querendo dizer, você não sabia de nada, tá? Você não sabia nada, é mais ou menos isso. No português a gente usa entonação, obviamente, né? No inglês também tem uma entonação, mas a ideia do uso das palavras aqui é mais persistente na língua inglesa, ele é mais forte. Então, o nothing, ele é usado aqui. Poderia ser usado o anything nessa outra frase? Claro que poderia, mas aqui o nothing fica mais forte. Você não sabe de nada. E eu poderia também dizer, né? I know nobody. Não conheço ninguém. E aqui eu tô querendo dizer, eu não vou na festa, não conheço ninguém lá. Olha só como eu tô querendo dar mais entonação, tô querendo dar mais força para essa ideia de ninguém. I go nowhere. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou sair daqui enquanto eu não resolver meu problema. I go nowhere. Eu não vou a lugar nenhum. Perfeito? Então, conseguiram entender um pouquinho mais como é feito o uso, então, do some, do N e do no? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo, vai ser um prazer ajudá-los com isso. A gente também vai colocar alguns links de exercícios aqui que eu quero que vocês façam para praticar um pouquinho. E se tiverem dúvidas, a gente está aqui à disposição. Teremos mais aula dessa temática, tá? Futuramente vamos ter mais aulas. Hoje foi só uma pincelada mesmo. A gente não queria uma aula muito longa sobre isso. Esse é um assunto que a gente vai ver paulatinamente, então aos pouquinhos já vamos familiarizando com esses termos. Façam um pouco dos exercícios e percebam as diferenças, né? Quando estiverem assistindo um filme, ouvindo uma música, percebam por que ele usou dessa forma e não usou daquela forma, como eu usaria isso, e lembre-se que no português a estrutura é bem diferente, a gente não pode traduzir ao pé da letra, senão a gente vai ter ali ó, um obstáculo, vai ter um mau entendimento na nossa tradução, na nossa comunicação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com mais uma aula da TOL. Tchau, tchau.